Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Centenas de religiões. Todas falam de fraternidade e paz. Todas defendem ideias como caridade e amor ao próximo. Todas se acham donas da verdade. Todos os homens religiosos acreditam ser amados por Deus, mas muitos matam em nome desse amor. Podemos viver em paz, respeitando uns aos outros nas escolhas religiosas? Quem nos responde é Gessler West, da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, ABRAD. O programa Terceira Revelação de hoje trata de fraternidade e ecumenismo. Mais de 70% das guerras acontecidas na história da civilização foram por causas religiosas. A religião que defende o amor é também o veículo da guerra, do desrespeito e da tortura. Veja na reportagem a seguir como o homem usou a religião para defender interesses pessoais e garantir poder e riqueza na Terra. Sangue, perseguições, guerras e matanças mancham a história da religião em nosso mundo. A doutrina de Jesus prega a fraternidade e o perdão. Mesmo assim, ele foi torturado e morto porque contrariou os sacerdotes. Alguns anos depois da morte de Jesus, os cristãos eram atirados a feras famintas. Imperadores como Diocleciano e Nero perseguiram duramente os que não seguiam a religião de Roma. Saulo de Tarso, doutor da lei e defensor do judaísmo, perseguiu e matou centenas de cristãos. Convertido ao cristianismo às portas da cidade de Damasco, tornou-se Paulo um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Mas os problemas do cristianismo nascente incluíam disputas internas. A gente, em sociologia, trabalha com a definição de que as religiões elas têm uma característica imperativa, elas têm uma tendência imperativa. A tendência da religião é de se mostrar, não como mais uma verdade ou como uma parte da verdade, mas como a verdade. Quanto mais o sacerdócio for forte, no sentido de poder influir nos processos de socialização, ou seja, na transmissão da mensagem religiosa, e quanto mais bem elaborada for a doutrina, de modo a ser capaz de responder às questões do tempo, de ser capaz de responder às ansiedades e às dificuldades das pessoas naquele tempo, menor é a tendência de que a religião se fragmente. No reinado de Constantino, no século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma. Inverteu-se o papel. O Estado gosta de mecanismos de legitimação, de mecanismos de fundamentação do seu próprio poder. Na medida em que o Estado adota uma religião, isso significa que o gosto que as religiões não têm pelas outras, ele se estende ao Estado. Na medida que o Estado quer daquela religião a legitimação. É claro que ele vai emprestar, ou tendencialmente, não é claro, mas tendencialmente, ele vai emprestar os seus próprios meios, ou seja, os meios do Estado, que são a violência organizada, ele vai emprestar os seus próprios meios àquelas religiões, para que elas, ao perseguir os seus adversários religiosos, acabam perseguindo também os adversários do Estado. Na Idade Média, os papas enviaram exércitos cristãos para matar muçulmanos. E entre 1450 e 1750, a Inquisição mandou para a fogueira milhares de acusados de bruxaria. Em 1415, o tcheco Jan Hus
foi queimado na fogueira de Constança por defender que qualquer pessoa poderia se comunicar com Deus sem necessidade de sacerdotes. Os conflitos internos do cristianismo se agravaram com a Reforma Protestante. Martinho Lutero e João Calvino desejavam restaurar a essência da mensagem de Jesus, mas as boas intenções foram sufocadas pelo fanatismo. Resultado: mais guerras. Desta vez, entre católicos e protestantes. No mais sangrento episódio, a noite de São Bartolomeu, as águas do rio Sena, em Paris, ficaram vermelhas do sangue derramado na madrugada de 24 de agosto de 1572. 5 séculos depois, 11 de setembro de 2001, ataque suicida às Torres Gêmeas e Guerra do Iraque, 35 mil mortos entre cristãos e muçulmanos. Conflitos entre árabes e judeus, mais de 40 mil mortos nos últimos 50 anos. De 1999 a 2006, mais de 1.000 seguidores da seita Falun Gong foram mortos na China. 100 mil adeptos foram enviados para campos de trabalhos forçados. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O homem pacífico é forte porque venceu a personalidade. O homem benévolo e compassivo, inalterável na ventura e na desventura, é amado por mim. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e os profetas. Ao longo dos tempos, são muitas as histórias de guerras e morte em nome da religião. Mas será que precisa ser dessa forma? Ou há uma possibilidade de convivência pacífica e harmônica entre as várias religiões? Gessler Carlos West é o convidado que vai nos ajudar a entender melhor esta questão. Ele é integrante da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Gessler, há uma saída, um caminho para uma convivência pacífica entre as várias religiões ou isso é só um sonho? Sem dúvidas que há uma possibilidade real, até porque a base de todas as religiões prima pelo bem, prima pela fraternidade. Infelizmente, esse dado estatístico é uma realidade. Em recente levantamento da ONU, a Organização das Nações Unidas, se tem o dado de que mais de 70% das guerras acontecidas na história da civilização foram por causas religiosas. Isso mostra o mau entendimento que o ser humano ainda tem das bases religiosas em que ele abraça. Se nós analisarmos, por exemplo, uma passagem significativa da nossa saudosa Madre Teresa de Calcutá, quando ela, diante de uma pessoa com mal de Hansen, um homem com chagas, lhe dá um abraço e beija aquele corpo ferido, e o homem, sem entender o porquê daquilo, até surpreso com a reação daquela mulher diante do quadro que ele se encontrava, ele pergunta quase que estupefato: quem é o seu Deus? Qual é a sua religião? E ela responde claramente, mostrando que entendeu a mensagem de Jesus. Quando ela disse: meu Deus é você, minha religião é o amor. Ela entendeu o princípio da fraternidade. E se nós olharmos um Chico Xavier, um Gandhi, um Martin Luther King, foram pessoas que vivenciaram a fraternidade acima dos princípios ou das conceituações doutrinárias, que é algo íntimo que cada um percebe à sua maneira. Então, é plenamente viável, sim, a realidade da fraternidade entre os religiosos. Agora, Gessler, você citou vários expoentes de religiões diferentes. Bom, se como você disse, a base de todas as religiões é a fraternidade, é o amor, por que então 70% dos conflitos e das guerras foram pautados por questões, por diferenças religiosas? O que leva um homem que tem como religião, como base, o amor e a fraternidade, a guerrear e matar? É colocar a letra na frente da causa. Quando nós nos prendemos a algumas letras, temos uma tendência de caminharmos para o fanatismo. O fanatismo chama o fundamentalismo. E isto coloca os nossos defeitos, os nossos vícios, em especial o orgulho e o egoísmo, à frente da mensagem maior que é a fraternidade. Quando a fraternidade fica a reboque de outros interesses do campo da religião, mostra que os discípulos daquela religião não entenderam, na essência, a mensagem do amor. Jesus, se pegarmos a mensagem dele, resumimos em 2 frases:
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mesmo assim, quantos cristãos ainda não brigam entre si? Então, é uma incoerência no entendimento dos princípios religiosos que estamos a abraçar. Agora, você falou a respeito dos discípulos que não tiveram um entendimento correto da palavra, enfim. Agora, esses discípulos, em geral, eles têm um líder. Então, a questão seria fazer um tipo de trabalho junto aos líderes ou não? É pulverizar mesmo esse conhecimento, enfatizar a necessidade de se ter, enfim, uma convivência fraterna e pacífica que, em geral, é o que todo mundo quer. Sem dúvidas. Os líderes, muitas vezes, interpretam equivocadamente e levam com ele várias pessoas. Mas eu penso que o ideal é a conscientização coletiva. É muito perigoso nós elegermos profetas falsos, líderes com outras intenções, e aí aproveitar da ingenuidade de um povo para levar para outros caminhos. O ideal é que os princípios da fraternidade, acima dos princípios doutrinários, propriamente falando, primem em relação a qualquer religião. Porque quando nós percebemos isto, e isso está no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo e demais religiões, no hinduísmo, no budismo, que a essência está no amar ao próximo. Então, quando a humanidade perceber isto na sua inteireza, não tem a menor dúvida de que as religiões vão, ao contrário, vão ajudar pela paz e não vão ser mais causas de conflitos em nome dela, levando dores e sofrimentos para a humanidade inteira. O espiritismo ou as obras espíritas tratam, em algum momento, especificamente da questão dessa convivência entre as religiões, da fraternidade que deve permear essa convivência? A doutrina espírita, o espiritismo, ele é essencialmente aberto para essa convivência. A partir do momento que nós admitimos a evolução, a partir do momento que nós admitimos que as pessoas se enquadram nas suas percepções doutrinárias de acordo com a faixa que se encontra naquela percepção, nós estamos abertos no que se refere ao diálogo com as demais religiões. Nós não temos nada no espiritismo que nos dificulte a esse diálogo. Ao contrário, nós respeitamos quem não acredita na reencarnação. Nós acreditamos, mas respeitamos essa diversidade do pensar, porque a essência maior não é se alguém acredita ou não acredita na reencarnação, se acredita ou não acredita na comunicabilidade dos espíritos. A essência maior é sermos felizes. Nós queremos, no fundo, a felicidade. Agora, Gessler, você percebe essa mesma abertura do espiritismo que existe por parte do espiritismo nas demais religiões ou na maioria das outras religiões? Em várias eu percebo. E nós percebemos também em vários líderes religiosos, né? Pois isso aqui às vezes fica um pouco complicado para as pessoas entenderem. É uma questão da doutrina ou de quem está à frente daquela doutrina? Geralmente quem está à frente daquela doutrina, que se faz porta-voz daquela doutrina, e as pessoas, por uma carência de mau estudo, de profundidade filosófico-religiosa naquela doutrina, delegam o seu conhecimento para alguns líderes. E eles então vão caminhando e levando várias pessoas nesse sentido. Mas, se nós observarmos direitinho, as pessoas com a mente um pouco mais abertas, seja em qualquer religião, elas percebem claramente de que o respeito à diversidade é algo vital e primordial no mundo de hoje, e mais do que isso, de que mais importante do que um conceito A ou B no aspecto filosófico, mais importante é o respeito ao semelhante, independente do guarda-chuva religioso. Disputas econômicas, disputas por terras ou por outras coisas mais, usam a capa da religião como motivo para uma guerra, para um conflito? Sim, usam. E, como disse no início, muitas vezes se prendem a letras. E aí, em nome de Deus, entre aspas, se sentem no direito de agredir ou de avançar em direito dos outros. Tudo isso tem uma base clara, é o equívoco na interpretação dos princípios maiores de uma religião, que nos leva muitas vezes ao fanatismo, ao fundamentalismo, e o nosso orgulho prepondera. O programa de hoje está terminando.